Olá, você que acompanha o Entre Séries. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme do The Flash. Antes de começar a falar um pouco sobre os detalhes, algumas das polêmicas e também uma pequena crítica do filme, peço aqui para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal, que é bem importante. Aí você recebe todas as notificações, né, ali clicando no sininho, para receber tanto os vídeos longos quanto também os vídeos mais curtos, shorts, e também para você curtir, compartilhar, seguir as redes sociais e o site que estão todos aí na descrição, porque por lá você recebe as principais notícias do mundo da TV, do cinema, de livros, games, tem vitrine, tem críticas, dicas e muito mais. Bom, o filme do The Flash, né, o filme The Flash, estreia hoje, 15 de junho, nos cinemas de todo o Brasil e amanhã, dia 16 de junho, nos cinemas dos Estados Unidos. Esse filme é dirigido pelo Andy Muschietti, que dirigiu tanto a parte 1 quanto a parte 2 da adaptação de It, a Coisa, em 2017 e 2019, que muita gente acabou gostando, muita gente acabou mergulhando mais no universo do terror do Stephen King por causa desses filmes. O roteiro final é da Christina Robson, que por sua vez é baseado na história ali nos primeiros rascunhos do John Francis Daley, do Jonathan Goldstein e também do Joby Harold. O filme é estrelado por Ezra Miller, que interpreta o Barry Allen, o The Flash. Também tem a Sasha Cale, o Mike Shannon, o Ron Livingston, a Maribel Verdú, Kiersey Clemons e também o Michael Keaton, que retorna como Batman depois de ter interpretado o Homem-Morcego na década de 90. Uma versão de um filme do Velocista começou ainda na década de 1980, só que demorou muito tempo para sair do papel, tanto que em 2014 foram finalizadas essas tentativas, que teve muitos roteiristas, muitos diretores botando a mão, ou pelo menos em negociação muito forte para que ela acontecesse. Essa versão do Flash começa a ser redesenvolvida para os cinemas e passa a integrar o universo estendido da DC nos cinemas, com a participação do Zack Snyder como líder criativo, que em 2017 acaba culminando em Liga da Justiça, no filme que trouxe boa parte do elenco, boa parte da sua visão à tona. E o Muschietti entra como diretor do Flash em 2019. As gravações do filme começam apenas em abril de 2021, já que elas foram adiadas por causa da pandemia de Covid-19, que 2020 paralisou muita coisa, e aí as gravações duram de abril a outubro de 2021 no estúdio, no centro ali da Warner em Londres. A história é inspirada, basicamente, no arco de Flashpoint, que é o pontapé inicial para o lançamento dos Novos 52 dentro dos quadrinhos. Flashpoint acaba acontecendo um pouquinho dentro da série The Flash, que durou 9 temporadas na CW. Inclusive, Ezra Miller fez uma participação durante a Crise nas Terras Infinitas, no arco de Crise nas Terras Infinitas. E o Grant Gustin, infelizmente, por causa de alguns conflitos de agenda, não pôde participar do filme, o que particularmente eu achei uma grande sacanagem e que dava pra dar um jeito de incluir ele em um momento certo ali do filme e que todo mundo vai entender posteriormente quando assistir o filme. Porém, é claro, a grande polêmica envolvendo o filme é em relação a Ezra Miller. Ezra se tornou uma figura extremamente controversa por causa de uma série de problemas com a justiça, principalmente no ano de 2022. Ezra acabou preso no Havaí por alguns pequenos delitos acometidos e também por outras grandes, como perturbação pública, assédio a menores, que é o grande ponto aí, e também um comportamento inapropriado. Ezra acabou também detido e indiciado
em um caso de roubo em Vermont, onde alegou não ter envolvimento, mas acabou se declarando culpado em um outro incidente. Em agosto de 2022, os principais executivos da Warner Bros., que além de estarem preocupados com a situação de Ezra, também estavam no meio da fusão, ainda no meio da conclusão da fusão da Warner Media com a Discovery, então ainda estava muito... alguns passos ainda estavam sendo determinados, cancelamentos estavam acontecendo com a desculpa de questão de impostos e tudo mais estava acontecendo. Logo de cara descartaram, né, o cancelamento, a não finalização de Flash, exatamente porque foram quase 220 milhões de dólares gastados durante toda a produção do filme, então é muito dinheiro que eles teriam perdido, né? Mesmo que o filme não vá também, não recupere esse dinheiro, ainda assim seria uma perda muito menor, muito maior eles cancelarem o filme. E aí essas principais cabeças da Warner Bros. Se juntaram com Ezra para saber quais seriam os próximos passos, o que estava acontecendo com ele, né? Em nota, o Miller acabou falando que estava passando por, e aí eu abro aspas, tá? Por uma crise intensa e complexa envolvendo sua saúde mental, e posteriormente ele acabou se internando em uma espécie de clínica de reabilitação e também passou, né, até agora, fora dos holofotes, tanto que a sua primeira aparição pública foi exatamente dentro da premiere, né, dentro da estreia em Los Angeles do filme. Antes de começar a falar sobre uma crítica menos aprofundada, tá, do filme, se você quiser um pouco mais de detalhes, você pode acessar o site que está aí na descrição, porque ali tem um pouco mais complexa, né, um pouco maior essa crítica. Mas, primeiro de tudo, eu acho que é importante eu frisar que o Flash e suas N encarnações, N personagens que utilizam esse nome, por muito tempo foi o meu personagem favorito dentro do cânone da DC. Só mais recentemente, sei lá, uma década, eu vou colocar aqui, ele acabou sendo substituído pela Estelar e pela Ravena, e também pelo Dick Grayson / Asa Noturna. Por uma série ou outros de motivos, principalmente a série animada dos Jovens Titãs, a primeira, mas também por outros motivos que eu acabei me apegando mais a esses personagens. Mas por muito tempo, principalmente com a série animada da Liga da Justiça do começo dos anos 2000, Flash era meu personagem favorito. E aí você pode falar, mas tinha a Mulher Gavião, tinha a Mulher Maravilha, tinha outros personagens, mas por eu querer ser diferente das minhas irmãs, que uma gostava da Mulher Maravilha, a outra sempre se identificou muito com a Mulher Gavião, eu também busquei, né, ter uma identidade ali, e principalmente porque eu sempre me identifiquei com o Flash na questão de acelerado, né, eu sempre achei que a super velocidade poderia ser o meu superpoder favorito dentro de todas as apresentadas. Dentre todos os apresentados, né? E outros também que foram sendo apresentados. Durante o longo do tempo, a super velocidade sempre me chama mais atenção por motivos que não vale a pena eu mergulhar agora. E nisso eu acabei assistindo boa parte da série da CW, né? Muito também por causa do Grant Gustin, que me conquistou lá em Lee, e quando ele foi anunciado como Barry Allen na segunda temporada de Arrow, eu acabei indo, né, ver e tudo mais, e acompanhei bastante, não só por causa dele, mas também dos outros atores, e algo que sempre me chamou a atenção dentro ali da série do Flash e também de toda do que parece que sempre se torna uma marca registrada, principalmente de velocistas, é
é o grande intuito de fazer coisa errada e dificilmente aprender com os erros. E quando aprende, ainda assim tem uma coisinha, uma vozinha ali que sempre, que é atrás da orelha, que assim, sempre acaba não aprendendo totalmente a lição ou acredita que apenas mexendo um negocinho já vai ajudar, já vai aquele negócio de se eu mexer um negocinho, por mais ridículo que seja, não necessariamente vai mexer com o futuro e obviamente ele mexe, ou até mesmo com o passado. Agora indo para a crítica. A Flash está bem longe de ser a maravilha, o grande evento cinematográfico do ano, como James Gunn, Peter Safran e principalmente o Tom Cruise, quando ele assistiu o filme em uma sessão privada na Warner Bros., tentaram passar. Tá? Ele é divertido, ele sabe mexer com alguns pontos certos, mas tem muitos problemas ainda que dificultam a gente saber principalmente onde ele se encontra por causa do limpo que ele tá agora com o novo direcionamento que querem tomar dentro da DC Studios. É interessante que os elementos do Flashpoint estejam aí e que eles sejam somente a inspiração e que não tentam fazer com que ele não é uma adaptação totalmente, ele é realmente só uma inspiração e isso é importantíssimo a gente frisar. E também a questão da aceleração, né, a força da aceleração, também é legal e tudo mais, todos os efeitos que colocam sobre a força de aceleração também é bem legal. Obviamente, não dá pra ficar focando demais, tem algumas coisas que poderiam ser melhores no efeito, mas não dá pra ficar, se você aguenta o Flash por algumas temporadas, ou as 9 temporadas, séries da CW, as outras séries da CW, né, uma Once Upon a Time da vida, uma Merlin, Doctor Who e outras séries que o orçamento é baixo ou baixíssimo, quase inexistente, dá pra segurar de boa, até porque eu acredito que não dá pra ficar focando demais nessa parte quando a gente tem problemas muito maiores acontecendo em outros aspectos de Hollywood, né? E principalmente envolvendo os estúdios, mas enfim. E aí eu volto lá, que eu falei na questão do Barry, que eu sempre acho que ele não aprende totalmente. A questão dele acreditar que seja a sua versão mais nova, seja a sua versão mais velha, que nem sempre, mesmo mudando, sei lá, em vez de pegar uma folha, eu só assopro um pouco, sabe? Mudar suas ações, não vá diferenciar em nada no futuro. Eu acho isso extremamente complicado porque mostra que ele não é. Por mais que as suas intenções sejam extremamente boas, e por mais que ele queira apenas, no caso, né, provar a inocência do pai, que esse é o grande objetivo do Flash, do Barry, em boa parte de todas as suas histórias de origem, isso também acaba provocando uns outros tipos de. Desencadeiam outras problemáticas que talvez não precisasse. Mas aí é uma questão de se ele fosse esperto, também a questão de enredo, né? Se ele fosse questão de roteiro, de enredo. Se ele fosse esperto todo o tempo, não teria enredo para acontecer e o filme acabaria em 1 hora, no máximo, e não teria as 2 horas e 20, mais ou menos, que é a duração de Flash. Como eu acho que muita gente acabou vendo, se perde totalmente no terceiro ato e não é totalmente culpa, eu acho que do roteiro, eu acho que vai muito da edição também, que poderia dar uma outra pegada, mudando algumas coisas bem simples, eu acho, mas que eu acho que eu acredito que algumas coisas exteriores acabaram afetando a produção disso e acabou complicando bastante o que era tudo, né? O que se tornou o terceiro ato. Mas nisso tudo, acho que a gente tem alguns bons pontos bem positivos. Ezra Miller, como Barry, novamente é um acerto gigante e isso se dá muito por causa do elenco do Zack Snyder, que o Zack Snyder montou. E aí entra uma questão que é uma das poucas coisas extremamente inquestionáveis dentro do que o Zack Snyder começou lá em 2013, 2012,
com o Homem de Aço, né, que é um elenco forte, carismático e que sabe o que está trazendo para o personagem, então é extremamente um acerto nisso tudo. Eu acho que a Kirsty como a Iris, extremamente subaproveitado, eu acho que poderia explorar muito mais da personagem, e não é somente porque eu gosto da Iris, mas é porque eu acho que tem outros espaços, outras camadas a serem exploradas, e que aí a gente fica no grande questionamento envolvendo os personagens, né, as personagens todas, porque a gente não sabe exatamente qual é o futuro de Flash e de outros personagens dentro da nova DC no cinema. A Sasha como Kara Zor-El, eu acho que ela está muito bem. Gostei muito do uniforme, primeiro de tudo. Segundo, eu acho que ela serve o propósito, mas, novamente, poderia ter outros negócios acontecendo ali, de enredo, de edição, de direcionamento que ajudariam, talvez, a uma identificação um pouco maior com a personagem, que se você não conhece a personagem em sua totalidade, talvez, isso eu não falo somente acompanhar a série que começou na CBS e foi para a CW, mas também outros enredos, outras coisas acontecendo dentro dos quadrinhos e quem a personagem é, né, mesmo por nome. E, obviamente, o retorno de Michael Keaton é muito celebrado. Eu acho extremamente legal trazer isso e explorar bastante isso, porque faz parte da temática do filme de Flash, que tenta celebrar o que foi, o que é e o que quase foi do universo da DC nos cinemas, principalmente. A gente vê muitas referências que são ótimas, que são emocionantes em alguns pontos e que você acaba abraçando tudo. Se você gosta da DC, você acaba abraçando de alguma maneira. Porque você vê que não é somente uma coisa jogada, acaba sendo jogada, mas você talvez percebe um pouquinho do esmero que eles tentaram passar com esse momento de ser uma celebração de vários momentos da DC no cinema. E como eu disse, talvez um dos vários erros, é não saber o que é o futuro do personagem. E o que vai acontecer também é a mesma coisa que vai acontecer com Besouro Azul, talvez Besouro menos, porque não tem ligação direta não apareceu ainda, não tinha aparecido, não tinha nenhuma ligação com outros filmes da DC. E isso com certeza vai acontecer com o segundo Flash. Fica ali numa coisa mais mediana, não é incrível, mas também não é uma coisa horrorosa, que poderia ter muito mais potencial e que eu espero que seja aproveitado de alguma maneira, já que Muschietti falou de possíveis sequências, estão falando em possíveis sequências, mas ainda é muito cedo para falar de qualquer coisa e fica o questionamento sobre exatamente o que será aproveitado além de alguns pontos que foi idealizado por Zack Snyder lá no começo dos anos 2010. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que você goste, que você compartilhe, que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos postados. Entre, curta, siga, compartilhe as redes sociais do site, que estão todos aí na descrição, porque lá você recebe as principais notícias do mundo da TV, do cinema, livros, games, HQs, graphic novels, críticas, dicas, vitrines e muito mais.